Eu quero compartilhar com você uma palavra hoje que quase que conclui. Amanhã eu quero falar algo que vai concluir o nosso tema do jejum, uma vida com propósitos. Aquilo que nós desejamos viver é uma vida com propósito. Nós falamos, dentre outras coisas, recentemente, e você compartilhou também na célula, sobre pertencer a uma família e a família de Deus e ser parecido com Jesus. Na célula você falou que sobre o ser moldado para servir, né? Servir com tudo que você pode, com tudo que você recebeu de Deus, com tudo que você carrega da parte de Deus. Então nós servimos e vivemos também servindo, mas para trazer outros ao conhecimento de Jesus Cristo, ao conhecimento pleno de Jesus, que foi o que nós recebemos. E eu quero compartilhar sobre isso hoje com você. Nós teremos ainda mais uma reunião de célula tratando esse assunto. Amanhã nós encerramos o jejum aqui. Eu queria muito desafiar você a estar. Então nós vamos estar juntos, compartilhando vida, compartilhando da parte de Deus. Se você não pôde jejuar por muito tempo, se você não conseguiu fazer isso, queria desafiar você amanhã a encerrar fazendo um tempo de jejum, consagrando sua vida ao Senhor, pedindo a Ele. Todo o propósito do jejum, na verdade, é nos aproximar de Deus, né? A gente estar mais sensível à voz do Espírito. Peça para que as verdades do propósito dele para a sua vida sejam clarificadas, sejam expandidas na sua mente, que haja luz de Deus para que você cumpra e viva intensamente os propósitos dele para a sua vida. Quem deseja viver assim? Diga amém. Glória a Deus, nós desejamos viver assim. Eu quero ler um texto com você. O tema da palavra hoje é viva para trazer outros para Jesus. O de João 4,35 diz assim: disse Jesus, eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. E também Marcos 16:15 e a parte A do versículo 16, diz assim: e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Aleluia. Esse é o chamado de Jesus. Eu tenho convicção de uma coisa: a igreja não é o final das coisas, a igreja é onde tudo começa. A igreja é o local, a igreja local, ela é o ponto de partida, não o ponto de chegada. Você pode ler essa frase junto comigo? Está aí já? A igreja local não é o ponto, mas sim... Vamos de novo? A igreja local... Não é que quando você chega aqui que resolveu tudo e agora você está tranquilo, não precisa fazer mais nada. Não. Aqui é o início das coisas, aqui é o ponto de partida de um propósito de Deus para mim e para a sua vida. Hoje em dia se fala muito sobre estilo de vida, né? Fala-se muito sobre viver um estilo de vida saudável, um estilo de vida ecologicamente correto, um estilo de vida alternativo, um estilo de vida a respeitar as pessoas. Isso tudo fala de um estilo de vida moderno, de viver uma vida condizente com o tempo que a gente vive. Mas o cristão, ele precisa ter em mente que ele precisa ter um estilo de vida missionário. A Valéria, ela orou aqui e falou sobre missões, e eu queria que você fosse sincero na resposta de uma pergunta. Se eu fizer a seguinte pergunta aqui, farei. Quando eu falo a palavra missões, quem você pensa primeiro? Em você ou em outras pessoas? Missões te faz lembrar de quem? Já pensou? Já respondeu para si? Outra pergunta: o que é ser um missionário? O que é ser um missionário, uma missionária? Outra pergunta: qual é o nosso paradigma de missionário? Ou seja, o que a gente pensa que faz um missionário? Onde ele vai, o que ele come, como é que ele anda? Qual é o nosso paradigma de missionário? Talvez o que você respondeu, ou o que comumente nós pensamos, esteja errado. Mas eu diria que a resposta é sim e não para a mesma coisa. Por que sim e não para essa resposta? Porque normalmente, isso é cultural. Eu cresci pensando isso. Um missionário é alguém que é enviado para outra nação, é alguém que vai para uma outra localidade, é alguém que vai distante do seu povo local para fazer alguma obra específica.
Então ele tem alguns desafios grandes pela frente. Esse é um conceito de missionário. Mas essa resposta não está certa e está certa ao mesmo tempo. Não por quê? Porque Deus ele realmente vai chamar algumas pessoas especificamente para romper alguma barreira transcultural, uma barreira linguística, uma barreira de cultura. Porque quando você fala de cultura, você está falando de tudo, do modo de viver. Quem quer evangelizar, por exemplo, na Ásia, e é um brasileiro, ele vai ter que mudar completamente a sua mente a respeito de alimentação. Muda tudo. Eu nunca me esqueço quando fui à Coreia, a hora que eu sentei no avião, e aí a aeromoça me perguntou em inglês se eu preferia comida chinesa ou comida coreana. Aí eu olhei para ela e falei assim, bom, como eu estou indo para a Coreia, vamos comer a coreana de cara. Aí ela falou, ok. E ela fez um negócio e botou um pozinho. Irmãos, eu pensei que eu ia sair voando do avião, de tanta pimenta que tinha naquilo lá. E aí eu falei, mas por que está tão apimentado? E ela não me avisou nada. Não, porque era o normal, aquela era a pimenta dos coreanos. Ela imaginou que eu já conhecesse a cultura deles. E no café da manhã eles comem um negócio chamado kimchi, que é uma selga com uns negocinhos dentro. E aquilo é mais quente do que o café que você toma de manhã, de tanta pimenta que tem. Ou seja, barreiras transculturais precisam ser vencidas, de fato, por um missionário. E Deus chama pessoas assim. Deus chama pessoas especificamente para lugares distintos. E eu tenho certeza que tem no nosso meio pessoas chamadas para lugares distintos. Talvez você prefira ir para a Argentina para comer churrasco argentino, né? Mais próximo do que a gente conhece. Mas você sabe que quando uma coisa queima no coração, eu aprendi a viver assim. Eu passei 15 dias lá tomando café da manhã desse jeito aí. Não tinha café com leite. Era água ou um chá. E essa comida aí que eu estou falando para você, tinha uma carne, tipo, parecia carne louca nossa, assim, mas também tinha uma pimenta. Você entrava num lugar para comer assim, era aquele cheiro de almoço. Você falava, uau, é 7h15 da manhã e eu vou comer um almoço. Não tinha pão com manteiga, mas era a cultura deles, é a cultura deles. O almoço lá é bom demais, aí eu gosto. Mas enfim, vamos sair da Coreia. Deus pode ter um chamado específico para muitas pessoas, mas eu diria que essas não são a maioria. Então a resposta inversa a essa também é correta, porque todos nós somos chamados a viver missões. Todos nós somos chamados a viver um estilo de vida missionário. Não especificamente, às vezes, como o quadro que eu narrei agora. A grande maioria dos cristãos talvez nunca sairão das suas cidades. Talvez você vai ficar a vida inteira na mesma cidade. E como é que você vai ser missionário na mesma cidade debaixo de um entendimento errado? Debaixo de um paradigma que não retrata o que realmente a Bíblia diz. Se a gente considera a missão apenas para os que vão além de uma barreira, para os que vão além de algo que a gente já estigmatizou como sendo a única forma de se fazer missão, a gente no mesmo lugar por muitos anos não vai fazer missão nunca, não vai ter esse estilo de vida, mas nós precisamos descobrir esse estilo de vida. Jesus deixou muito claro missões como estilo de vida na palavra, e a gente precisa resgatar esse princípio. Eu falo disso já há alguns meses, mas eu entendo que é tão precioso a gente pensar nisso como um propósito de vida. Nós estamos falando nesses dias sobre uma vida com propósitos. E uma vida com propósitos entende que é para ser missional, que é para ser aquele que, mesmo sem sair da sua cidade, pode ser um missionário, pode levar a palavra de Deus, indo por todos os lugares, de forma natural, contextualizada, levando a mensagem do Evangelho aonde você pisar. Nem todos vão ser pastores. Porque ser pastor é um dom ministerial, como está lá em Efésios 4. Assim como ser profeta, apóstolo, evangelista, é um dom. Nem todos são de função na vida da igreja, são aqueles que receberam os dons. Mas estilo de vida missionário não fala de um dom, fala do estilo de vida do cristão. Aquele que transpira Jesus, porque recebeu Jesus, independentemente para o dom específico para o qual você foi chamado. Você é alguém que respira Jesus. E quando você chega num lugar, as pessoas sentem, ou pelo menos deveriam sentir, a fragrância do perfume de Jesus. Todo crente, todo cristão
que cheira Jesus, quando ele chega num lugar, o ambiente muda e algo da parte de Deus está prestes a acontecer naquele lugar. Nós somos chamados para isso. Cada cristão é um ministro na igreja, mas é um missionário no mundo. Nós temos isso como visão de igreja. Nós somos ministros. Cada cristão é um ministro na igreja, mas fora do ambiente, do convívio da igreja, nós somos missionários. Amém? Quantos missionários nós temos aqui? Digam amém. Amém. Ah, aleluia. Eu queria que quando você fosse responder a pergunta, missões, que a primeira pessoa que você lembrasse fosse você mesmo. Eu tenho uma responsabilidade nisso, diante de Deus. Amém, irmãos? Tradicionalmente, missões é orar, contribuir e ir. A gente sempre ouviu falar sobre isso. Se você não pode ir, ore. Se você não pode contribuir, pelo menos ore. Mas de repente você não pode fazer nenhum dos dois, mas pode ir. Então vá. Uma das três coisas você pode fazer. Ou duas, ou uma só. Ou as três. De repente você contribui, ore e vai. Aleluia. Que você seja um desses. Mas missões como estilo de vida é um pouquinho diferente. É ser, estar e é dispor-se. Então é ser o quê? É ser um missionário. Esse é um conceito para estilo de vida. É estar disponível. E é se dispor com o seu tempo e com o seu recurso. Isso é ser missionário como um estilo de vida. Repita comigo as três palavrinhas-chave: ser, estar e dispor. Então, missões devem ser vistas como uma missão de vida, algo que Deus te deu para viver todos os dias. E tem três pressupostos rapidinho que eu quero falar para você sobre missão de vida. Primeiro, uma missão de vida, ela é uma missão prioritária, ela é uma missão pessoal, ela é completa e intransferível até o final. Você pode repetir esses três comigo? Vamos lá: prioritária, pessoal, completa e intransferível até o final. Vocês. Prioritária, pessoal, completa e intransferível até o fim. Aleluia. Nós queremos viver isso de maneira intensa. Entendemos que isso cumpre parte do propósito de Deus para a nossa vida como cristãos. E uma missão prioritária. Nós vemos na Bíblia que a igreja é de Jesus. A igreja é do Senhor. No Salmo 100, no verso 3 diz assim: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Nós somos dele. Ele nos criou e nós somos dele, somos ovelha do seu pasto, como eu compartilhei com você de João 10 semana passada. Nós sabemos a voz do nosso pastor, porque somos ovelha do seu pasto. E ele é o nosso advogado. Nós somos dele, a igreja é de Jesus e ele é o advogado da igreja. 1 João 2,1 diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu só fiz a citação dos dois versículos, eu não quero abrir o tema dos dois versículos, mas a igreja é do Senhor e ele é o nosso advogado. Nós não somos advogados de Jesus diante da sociedade. C.S. Lewis escreveu o seguinte: Deus nos chamou para ser testemunhas e não advogados. Nós não temos que advogar uma causa para Jesus, nós precisamos testemunhar Jesus. É diferente. Você não vai brigar por causa de Jesus. Jesus nunca ensinou ninguém a brigar quando falava a respeito dele. Jesus inclusive disse: olha, se você bater numa casa e disser que é um mensageiro da paz e que está em meu nome ali falando, e eles não te receberem, bate a sandália dos pés e vai para a próxima. Não precisa advogar. Não, mas Jesus, você já viu alguém pregar desse jeito, individualmente? Não, se você não parar de fumar, vai para o inferno. E Jesus é tão bom, como é que você não aceita Jesus? Não é esse o propósito da pregação do evangelho. Não é isso que nos tornará missionários, empurrando Jesus goela abaixo de alguém. Nós não precisamos advogar a causa de Jesus, porque advogado na verdade é ele a nosso respeito sobre os nossos pecados, mas nós somos testemunhos vivos daquilo que ele fez em nós. Aleluia. Nós somos testemunhas do Senhor. Em Atos 1, a parte A do versículo 8 diz assim, eu vou quebrar em três partes esse versículo para falar desses três aspectos de uma vida missionária. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis.
Ser-me-eis o que, irmãos? Testemunhas. Se somos dele e somos suas testemunhas, a prioridade da nossa missão então é definida por ele. De novo, se somos dele, se a igreja é do Senhor, e se somos testemunhas dele, então a prioridade de vida que temos é definida por ele. No versículo 7 do mesmo texto de Atos diz: e ele lhes respondeu: não lhes compete saber tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. É Deus quem define as coisas, é ele quem estabelece a prioridade e a nossa agenda, é ele quem faz. Nós simplesmente nos submetemos porque somos dele. Se somos dele, entendemos que a agenda é uma questão dele e nós estamos abertos para ser testemunhas dele. Eu posso ouvir um amém? Amém. Missões, então, está muito mais na agenda do Senhor Jesus do que discussões teológicas ou escatológicas ou sociais ou políticas. Jesus, ele está preocupado é que em pessoas conheçam o seu amor e possam ser salvas por meio da graça. É preferível ver uma igreja que seja cheia de missionários apaixonados por pregar o evangelho do que cheio de exegetas, cabeções que discutem tudo sobre a Bíblia, mas que não saem para fora para pregar o evangelho aonde ele precisa ser mostrado. Aleluia. Nós precisamos ter o nosso entendimento renovado a cada dia sobre essas verdades. Tem muita gente gastando tempo com coisas que não necessariamente vão lhes ajudar a cumprir o propósito. Eu queria desafiar você nesses dias a chorar pelo que de fato Jesus chora, a amar o que de fato Jesus ama, a se entregar pelo que de fato ele se entregou. Ele se entregou por causa de alguma coisa central. O Pai enviou o Filho porque tinha um plano estabelecido e havia algo central nesse plano, que eu e você possamos estar encaixados nisso. Jesus certa vez disse, quando perguntaram para ele sobre qual era o verdadeiro mandamento, e ele disse: ame a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele resumiu tudo nisso. Isso queima no coração de Deus. Queima no coração de Deus a paixão e o amor por almas sendo salvas. Deus, aleluia, sem dúvida nenhuma, eu acho que eu posso parafrasear isso, ele quer povoar o céu. Ele quer encher o céu de pessoas que foram salvos pela graça de Deus. E você, sem dúvida nenhuma, é canal de Deus para que outros alcancem essa mesma graça que você alcançou. A segunda coisa, a missão ela é pessoal. Atos 1:8, a parte B agora. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Jerusalém fala de pessoalidade. A mensagem de Cristo Jesus foi pregada a nós e a missão de levarmos outros a Jesus foi dada a nós também. Você recebeu e ela é intransferível, ela é pessoal. Não adianta você pensar que outros fazem. Não, você foi chamado especificamente para o lugar onde você está. Começa na tua casa. As primeiras pessoas que vão receber o impacto da vida de Deus, do estilo de vida de Jesus Cristo, do amor de Deus, são as pessoas que moram com você. Ou elas recebem um impacto positivo ou um impacto negativo. Depende de como é que você entende a questão. E às vezes nós abrimos mão, daqueles que estão convivendo conosco. Nós nos conformamos. Sabe que uma das coisas que você não pode deixar de fazer nunca é orar pela salvação de alguém que mora com você, se esse alguém não é salvo ainda, ou de alguém que faz parte do teu convívio. Alguém que você se relaciona rotineiramente e que não é salvo em Jesus, precisa ser alvo da sua oração por salvação diária. Você já parou para pensar nisso? E eu queria que você respondesse essa pergunta para você. Você tem alguém perto de você, faz parte do teu convívio, não sei se diário, semanal, a cada 2, 3 dias você vê, não sei, é no trabalho, é em casa. Tem alguém nesse nível de relacionamento com você que não conhece Jesus ainda e não teve uma experiência com ele? Levanta a mão para eu ver se tem. Você que está em casa da mesma forma. Levanta a mão, mas levanta com vontade aí. Tem gente que fez assim. Quase 100%. Mas você não precisa responder para mim. Você ora todos os dias por essa pessoa? Por salvação? Eu lembro do testemunho da minha mãe falando sobre isso. Que ela orou todos os dias, durante 12 anos, até meu pai aceitar Jesus. Todo dia, 12 anos. É ano, hein? É dia.
São muitos anos perseverando no mesmo propósito. Eu queria dizer para você, não desiste, persevera. Quando você menos assustar, o propósito se cumpre. Deus faz algo poderoso. Não é a força do teu braço. Quando você ora, Deus cria a oportunidade para que você fale. O que seus vizinhos pensam de você? Ali está a família sacrossanta do bairro e ninguém encosta ali, porque inclusive eles são tão justos que ninguém se relaciona com eles. É assim que a sua vizinhança te vê? Ou ali está a família que grita. Ali eles gritam muito quando reúne um povo lá então. Meu Deus, acaba com a paz da vizinhança. Ou pode ser a família falando, não, ali apesar deles gritarem, mas quando eu bato na porta que eu preciso de 1 quilo de sal, eu sempre tenho. Ali, quando eu precisei de socorro, eu encontrei socorro. Naquele apartamento tem paz. Tem gente que tem disposição de ajudar. Como é que a sua vizinhança te vê? Isso é um bom sinal que vai dizer para você mesmo. Se as pessoas que estão perto de você, que veem o seu dia a dia, estão conseguindo enxergar Jesus, se você está cumprindo o propósito de trazer outros para Jesus. Aleluia. Eu não quero pôr uma crise na tua cabeça. Vamos para a terceira. Uma missão completa, intransferível, e ela vai até o final. Ela vai até o fim. A parte C do verso 8 de Atos 1 diz, até os confins da terra. Você pode e deve contagiar outros. Você tem que fazer isso, mas você nunca pode transferir a sua responsabilidade. Contagiar pessoas fala de você empolgar outros com aquilo que está empolgado, que você também está empolgado, mas você nunca deve transferir sua própria responsabilidade. Em Mateus 9, 35 a 38, eu grifei algumas palavras que tem aí. Quer ver? Vamos ler só as palavras, depois a gente lê o texto. Você pode ler comigo? 1, 2, 3. Ia por todas, ensinando, pregando, curando, teve compaixão dos aflitas e desamparadas, ovelhas sem pastor, mas os trabalhadores são poucos, e o Senhor da colheita. Essas são palavras-chave. Agora eu queria que você lesse comigo e pudesse meditar sobre o que Jesus está dizendo aí. Jesus, vamos lá? Ia passando por todas as cidades e povoados. E ele fazia o quê? Ensinando nas sinagogas. Segue você. Teve compaixão. Ovelhas sem pastor. Mas os trabalhadores são poucos. Ao Senhor da colheita. Aleluia. Eu não estou falando para você sobre esse tema, apelando para que você faça urgentemente aquilo que a igreja não está fazendo. Acho que o maior clamor do meu coração, enquanto eu meditava nisso para compartilhar hoje de manhã, o maior clamor do meu coração deve ser, tem que ser, e eu desejo que seja, esse que foi do coração de Jesus. O que ele falou? Ore para que o Senhor da colheita envie trabalhadores. E eu tenho cada vez mais sentido forte no meu coração, que trabalhadores que são voluntários no seu coração, sem que alguém precise ficar insistindo com ele para fazer, são os que Deus tem chamado. E eu tenho pedido, Senhor, desperta os trabalhadores e faz queimar no coração. Não é aquilo que queima no meu, não. É aquilo que queimou no teu coração quando o Senhor esteve sobre a terra, ensinando, curando e tomando para si, abraçando as ovelhas sem pastor. Que essa possa ser a minha e a sua oração. Ore como Jesus orou. Fale o que ele falou. Senhor, tem muita coisa para acontecer, os campos estão brancos, a colheita ela é grande, tem pouco trabalhador. Senhor, por favor, envie trabalhadores para a colheita. Você pode fazer essa oração comigo agora? Diga, Senhor Jesus, envie novos trabalhadores para a colheita. Você entendeu que essa oração não é para ninguém ser salvo lá fora, né? Entendeu? Porque eles são a colheita, neste momento. Um dia, eles serão trabalhadores. Mas essa oração é para que o Senhor movimente-se no meio da igreja, na terra hoje, levantando
trabalhadores para uma seara que está grande e branca e que precisa ser colhida por nós. Diga, por mim. Oh, diga, por mim. Aleluia. A colheita é grande, o desafio é grande, mas nós temos o Senhor, nós temos uns aos outros, nós somos uma família. Talvez se você não sabe muito bem como fazer, pergunte a alguém que sabe. Tem alguém aqui que sabe. Tem alguém aqui que já experimentou esse estilo de vida. Quando você e eu vamos em direção do perdido, e a maioria de quem está perdido não se deu conta ainda de que está perdido, mas quando nós vamos em direção do perdido, do pobre, do enfermo, do endemoniado, do aquele que está oprimido, dos famintos, dos analfabetos, dos drogados, dos abandonados nas ruas, dos suicidas, como nós ouvimos hoje, quando nós dispomos o nosso coração e vamos ao encontro dessas pessoas, nós estamos vivendo missões como parte integral da nossa vida. Quando isso é uma preocupação constante no nosso coração, e nós oramos por essas pessoas e colocamos isso diante de Deus, nós estamos vivendo missões como estilo de vida, nos preocupando com o que Jesus se preocupava. A graça do Senhor nos salvou para que nós pudéssemos nos preocupar. Isso é assumir responsabilidade da graça. Isso não é torná-la vã. É pensar o que Jesus pensou e fazer o que ele faria se ele estivesse vivendo no século 21, com toda a tecnologia e com toda a abrangência que se pode ter. Você já perguntou, Jesus, o que o senhor faria se o senhor tivesse tendo a oportunidade que eu tenho de estar aqui nesse tempo, fisicamente? Esse é o tempo que ele escolheu para estar conosco por meio do seu Espírito. Ele disse isso quando foi assunto aos céus e deixou os seus discípulos. Mas o que será que ele faria? Você já perguntou isso para o Espírito Santo que habita dentro de você? Senhor, estou caminhando, está tudo certo? A resposta está na palavra de Deus. Ele viveria um estilo de vida missionário. O Evangelho de Cristo Jesus, ele é vivido de forma integral, de forma plena e completa, quando a igreja vai em direção das pessoas, levando cruz, pão e salvação. Nós precisamos levar às pessoas tudo aquilo que o Senhor tem provido a nós de maneira plena. É uma frase aí que eu anotei e queria que você lesse comigo. Se uma pessoa for ao céu porque você pregou Jesus a ela, a sua vida terá feito uma diferença por toda a eternidade. Você pode ler isso comigo? Se uma pessoa, só uma pessoa, for ao céu porque você... Aleluia. Pastor Rick Warren escreveu o seguinte: a grande comissão não é uma grande sugestão. A Bíblia não está sugerindo a você uma coisa legal para fazer depois de salvo. Faz isso que é bacana. Não, é uma grande comissão. Nós somos comissionados. Faz parte do nosso DNA cristão falar do amor de Deus para as pessoas. Esse é o conceito de missão. Isso é o que deve significar missão como estilo de vida para nós que somos cristãos. E de forma prática, eu quero falar com você, missões como um estilo de vida, me baseando no texto de João 4, também me espelhando na atitude de Jesus numa situação cotidiana da vida dele e dos seus discípulos. João 4, do 31 ao 42, eu vou ler de forma expositiva o texto, mas eu queria que você acompanhasse comigo. Eu vou ler picadinho, não vou ler inteiro agora não. Mas versos 31 e 33 do capítulo 4 de João diz assim: olha, enquanto isso os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe comida? Jesus era especialista em dar nó na cabeça dos discípulos que andavam com ele, porque ele lança uma pergunta completamente meio desconexa para o momento. Você precisa estar atento às oportunidades da vida como Jesus estava. Ele lançou a pergunta porque ele já tinha percebido uma oportunidade, e você vai entender no final que oportunidade era essa que Jesus viu. Ele percebeu uma oportunidade que ninguém tinha visto. Por isso ele faz a pergunta... onde é que está aqui? Mestre, come alguma coisa. E ele lhes disse: tenho algo para vocês que vocês não conhecem. Vocês não sabem do que eu estou falando. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe comida? Jesus, ele pega essa resposta e faz uma afirmação que é bem interessante, que gera uma reflexão na mente dos seus discípulos e deixa uma interrogação no coração deles. Se ele está falando de comida, a gente está com fome. A gente sabe que ele come.
Jesus comia, gostava de comer, comia junto com eles. E a gente está aqui, a gente está vendo que não tem nada. E ele está dizendo que tem uma comida que a gente não sabe. Alguém trouxe comida? Pedro, André, João, alguém trouxe comida? Jesus deixa a questão gerando no ar. Ele simplesmente, com a sua expressão, gera questionamentos no interior daqueles homens. O Senhor quer nos levar a compreender, como Ele levou os seus discípulos a compreenderem, com tais questionamentos. Seja reflexivo sobre isso. Crie essas interrogações dentro de você. Então Ele chama a atenção para um momento de oportunidade. Ele sempre vai abrir alguma oportunidade para mim e para você. Deus sempre tem uma porta para abrir para mim e para você, para falar do amor dele para alguém. Sempre. Todos os dias, em algum momento, Deus vai te dar uma oportunidade. Depende da disposição do teu coração. A disposição do teu coração em cumprir o propósito, diante de uma oportunidade, fala do quanto você está disposto até a morrer para alguma vontade natural momentânea, como, por exemplo, ficar sem comer arroz e feijão. É trocar uma oportunidade por algo que te dá prazer natural. Semana passada eu estava na porta do prédio da igreja, e eu até falei para a Deise, a hora que ela chegou no carro, nós estamos sempre aqui no final, né? E aí a gente vai lá para fora, para ir embora. E aí eu acho que outros casais passam por isso também. Vamos embora, amor? Vamos embora. E aí um vai, o outro fica. E quando o outro fica, o outro não vai. E aí fica aquela coisa que ninguém foi, mas todo mundo foi, e ao mesmo tempo parece que ninguém foi ainda. Aí quando ela falou assim, aí para eu não ser o da vez que não fui, mas era para ter ido, eu falei assim, deixa eu ir logo. E fui. E sentei-me no carro e liguei o carro para esquentar o carro. E passaram-se 10 minutos e ela foi aquela que não foi naquele dia. Porque na maior parte das vezes sou eu. E aí eu desliguei o carro e fiquei esperando mais uns minutos, quando, para minha surpresa, encosta um cidadão do meu lado. Muito maltrapilho, muito sujo, muito ruim. Aí eu olhei assim e falei, Jesus, estou cansado, quero ir embora. Minha mulher já me fez esperar mais de 10 minutos aqui. O que eu faço com essa situação? Aí eu tive que vencer a minha preguiça de sair do carro e de voltar. Levantei. Ele falou para mim assim, pela janela, você tem uma moeda para me dar? Aí eu peguei uma moeda que eu tinha no carro, dei para ele e quase que falei para ele assim, tá aí. Aí ele começou a ir embora. Aquilo me confrontou. Eu falei, o que eu estou fazendo, meu Deus? Eu levantei do carro, saí correndo. Falei, moço, espera um pouco. E eu tive a oportunidade de pregar o evangelho para ele. Não dê uma moeda para alguém sem falar do amor de Deus. Não perca a oportunidade, porque eu não sei aonde essa semente pode germinar, mas eu preguei o evangelho e eu orei pela vida dele naquele dia, e aquilo pode ter sido libertador na vida dele. Aquilo pode ter feito toda a diferença por muito tempo na vida daquele rapaz. Eu espero muito que ele volte aqui outro dia, eu o convidei para voltar. E eu espero muito que ele volte, mas nós não podemos deixar a nossa vontade. Percebe a minha vontade natural? Às vezes nós somos tão mesquinhos que a vontade natural fala de uma preguiça de levantar de uma cadeira. Não é ficar sem almoço, como Jesus ficou. E os discípulos falaram, mas não está na hora do almoço? Jesus falou assim, a minha comida é outra, vocês não entenderam ainda. Mas vamos avançando. Primeiro a gente precisa observar as oportunidades, mas olha o verso 34 que diz, disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a concluir a sua obra. Ele tinha discernimento das prioridades da vida. Eu e você precisamos ter discernimento. Com discernimento a gente sempre vai tomar a decisão certa. Deus pintou aquele quadro de domingo passado, você acredita nisso? Se a Deise não tivesse ficado um pouco mais de tempo aqui, tratando de questões importantes, inclusive, eu não teria tido a oportunidade de me encontrar com aquele rapaz. E Deus me deu uma oportunidade. Você crê assim? Essas são oportunidades que você pode ter todos os dias. É para isso que a gente existe, para fazer a vontade de Jesus, para fazer a vontade de Deus e concluir a obra que Jesus iniciou. Jesus iniciou uma obra. Nós existimos hoje por uma vontade que não é nossa. Nós vivemos como propósito de vida, concluindo aquilo que o Senhor começou lá atrás. Um teólogo cristão, Carl Henry, escreveu o seguinte, o evangelho só é boa nova, só é boas notícias se chegar a tempo.
Pense sobre isso. O evangelho só vai ser boa nova, só é boa nova para mim e para você, porque chegou a tempo. Você e eu somos responsáveis por pregar o evangelho. O apóstolo Paulo disse isso, né? Se não tiver quem pregue, como os outros ouvirão? No verso 35, o texto continua de João 4. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Qual era a perspectiva de Jesus aqui? Uma perspectiva de fé. Ele era sensível e conseguia ver uma situação com os olhos da fé. Pastor Rodrigo, você está sendo muito infantil falar que você causou um impacto único na vida de um rapaz que você viu uma vez, falou algumas palavras e orou e impôs as mãos. Jesus tinha uma perspectiva de fé sobre tudo. Nada que ele fazia era sem propósito. Ele sabia que aquilo ia desembocar em alguma coisa. Eu e você precisamos ter um coração movido em fé. Olhar com olhos da fé. Porque quem tem olhos de fé, colhe. Quem olha com perspectiva de fé no seu coração para as portas e oportunidades que Deus abre durante a sua vida, colhe. Você não tem colhido? Você não tem experimentado milagres de Deus na sua vida? Talvez precise ter um olhar mais sensível e uma perspectiva de fé a respeito da vida que você tem vivido. Faça algo simples, mas comunique Jesus. Um cartão, uma mensagem, um post, alguma coisa direta. Não fica postando coisa na internet achando que você é o sabidão de tudo, não. Fala diretamente. Se apresente a alguém. Seja pessoal. Não jogue palavras ao vento, mas seja específico. O Senhor te chamou para uma obra pessoal e específica. Mova-se em fé sobre a vida de alguém. Não diga, ou não pense, ou não haja como se não fosse com você. As pessoas do teu convívio, que estão próximas a você, é sobre você. Tem a ver com você. Jesus não colocou as pessoas perto de nós, por acaso. Deus não planejou as pessoas no nosso convívio por acaso. Aprenda, avance, cresça, tenha olhos sensíveis, uma percepção espiritual de acordo com o que sente o próprio Cristo Jesus. Invista alguma coisa, por menor que seja, para levar o amor do Senhor àqueles que não conhecem perto de você. Se a gente conseguir, como Jesus, com os olhos, contemplar os campos brancos, a gente já está começando a caminhar na direção da fé para o cumprimento do propósito de Deus, sobre a pregação do Evangelho e a evangelização de muitos que estão necessitados. E eu pergunto para você, você consegue ver os campos brancos hoje? Os campos brancos falam dessas muitas pessoas que convivem conosco, que nós acabamos de dizer aqui, que ainda não conhecem o Evangelho. Mas no verso 36 e 37, diz assim a Bíblia: aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Então você precisa se realizar, sabe no quê? Numa tarefa comum a muitas pessoas. Uma tarefa comum a muitas pessoas. Você precisa ser pleno em saber que você é parte de um todo e que você está fazendo alguma coisa hoje que completa algo que alguém já fez e algo que alguém vai fazer. Eu faço parte de um grande quebra-cabeça que quem começou a montar ele foi Jesus Cristo, quando ele estava passando numa estrada e ele abordou uma mulher num poço para simplesmente dar a ela a água da vida. E me ensinou coisas tão preciosas. Eu estou colocando mais peças nesse quebra-cabeça. Você é parte de uma obra que vai além de você. Nós somos parte de algo muito maior e que começou com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é tão precioso. Nós não podemos fazer tudo, mas nós precisamos fazer bem feito aquilo que nós nos propomos a fazer e recebemos como destino profético. Faça bem feito. Quem ceifa é aquele que ora. Mas quem ceifa também é aquele que contribui. Quem ceifa é aquele que vai também. Mas quem ceifa também é aquele que evangeliza e testemunha Jesus no seu dia a dia. É quem vai para uma missão transcultural, vencer alguns desafios específicos, mas é aquele também que vive missão como um estilo de vida particular todos os dias.
Todos são ceifeiros no reino de Deus, mas precisam assumir os seus papéis e fazer aquilo para o qual foram escolhidos e chamados por Deus para fazer. Então eu quero fazer um convite a você nessa manhã. Vamos ceifar. Vamos colher. Vamos nos dispor e colocar o nosso coração e pôr a mão no arado, porque existe muita colheita a ser feita. Nós vamos colher aquilo que os nossos pais plantaram lá atrás. É um tempo de colheita. É um tempo, nós recebemos muito de Deus. Nós plantamos, mas colhemos. Você percebe que isso tem acontecido muito nesses dias? É um tempo para colhermos algo que nós nem trabalhamos, nem nos esforçamos para plantar. Mas Deus tem nos dado. Então é tempo... Nossa, eu acho que na minha vida eu mais colhi aquilo que eu não plantei do que plantei para que outro pudesse colher. Você pode fazer uma análise curta e rápida de 10 segundos sobre a sua própria vida e pensar em tudo aquilo que você já recebeu da parte de Deus pela vida de outras pessoas, sem que você pudesse nem ter movido uma palha? Pensa aí. Você que está em casa, medite sobre isso. E eu acho que cabe muito bem a frase de um missionário muito famoso, reconhecido, Jim Elliot. Ele escreveu o seguinte: viva de tal maneira que quando chegar ao momento de morrer, não tenha mais nada para fazer, senão morrer. Isso é uma vida que vale a pena. Você vive tão intensamente que quando chega a hora de morrer, você está em paz e fala, só preciso morrer. Foi para isso que Deus nos chamou, para ter esse senso do cumprimento do propósito dele para nós. No verso 38, eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Que coisa tremenda. Você precisa servir com essa visão de todo. Por vezes, você vai concluir o que alguém começou, mas outras vezes, você vai começar alguma coisa e vai ter que entregar para alguém concluir. Isso faz parte. Alguém já viveu essa experiência aqui? Diga amém. Faz parte da vida. Eu lembro que eu aprendi uma palavra, foi uma das primeiras expressões bonitas que eu achava, né, em inglês, no meu trabalho, que chamava-se phase out. Aí sempre tinha alguém falando, já fez o phase out com fulano? Fez o phase out com ciclano? O que é phase out? Era passar todo um trabalho que estava na tua mão para alguém que vinha depois de você assumir a responsabilidade. Por quê? Porque você ia fazer o phase in em outro lugar. E aí alguém ia fazer um phase out com você. Olha só que maravilha. Esse é o reino de Deus. A gente está sempre entregando alguma coisa para alguém e recebendo algo de alguém. Isso não é lindo? Isso é família, isso é processo de Deus na nossa vida. Nós não precisamos nos apegar e tomar conta de determinadas coisas e nunca mais largar. Por quê? Porque senão você também não alarga a si próprio. Deus tem coisas maiores para fazer na sua vida. Deus tem outras coisas, talvez nem maiores, mas outras coisas para fazer na sua vida. Então, faça sempre discipulando, com um coração de entregar para alguém aquilo que você está fazendo. Eu lidero essa igreja debaixo desse princípio. Eu falo constantemente para os irmãos, eu não sou eterno aqui, nessa posição que eu estou. Pode ser que um dia eu não esteja mais. Pode ser que um dia o Senhor, é Ele quem vai fazer o phase out com você. Ele me leva e é isso. Quem está preparado para isso? Quem está em paz com o Senhor para viver essas experiências de processo de Deus? Diga amém. Amém. Eu sinto os irmãos meio temerosos sobre isso. Mas viva plenamente em Jesus, sabendo que você faz parte de um todo. Muitos plantaram e você vai colher muitas coisas que você não plantou. O verso 39 diz assim, estou terminando. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. A mulher chegou para os amigos dela e falou, olha, eu conheci um homem lá e ele me disse tudo que eu tenho feito. Em outras palavras, para você que já pode entender isso, ele tinha um dom profundo de palavra de conhecimento. Parece até esquisito eu falar que Jesus tinha um dom, né? Porque ele tinha tudo mesmo, né? E ele entregou uma palavra de conhecimento para ela e narrou a vida dela, para ela mesma. E aquilo assombrou as outras pessoas. Nós precisamos crer no poder de uma vida só que o Senhor transforma através daquilo que nós somos usados
por meio da palavra, por meio dos dons, por meio daquilo que Ele colocou dentro de nós para abençoar. Precisamos crer no poder de uma vida transformada, porque é isso que é o Evangelho. Você não fará a obra inteira sozinho. Você não fará tudo sozinho. Acredite em mim. Eu lembro muito de uma frase do pastor Jonas. O pastor Jonas, sempre que ele apresentava um bebê aqui, ele falava assim: eu não sei se eu estou orando pelo próximo Billy Graham. Muitas vezes eu ouvi ele falar isso. Às vezes você está evangelizando alguém e falando do amor de Deus para alguém que você não faz ideia de quem é aquela pessoa na eternidade. O que Deus já definiu para ela ser. Você já pensou? Eu não sei quem é a mãe ou pai espiritual dele. Eu acho que Billy Graham é de família cristã. Mas ele teve influências. Ele recebeu coisas de homens de Deus durante toda a sua vida. Quando você investe alguma coisa na vida de alguém e aquela pessoa é transformada para o cumprimento do propósito de Deus na sua vida, você está contribuindo para um propósito que vai muito além de você. Você está me entendendo nisso? Foi recente? O pastor Jonas está comentando aqui comigo, para você que está em casa, você que não viu aí de cima, ele leu recentemente que o homem que queria matar Billy Graham se converteu recentemente. Glória a Deus. Billy Graham já está com o Senhor, mas o legado dele fica, olha aqui, a gente fala dele ainda. Ele foi um dos grandes evangelistas que passaram pela terra desse tempo, dessa geração nossa. Deus, Ele é tremendo e Ele usa pessoas que estão dispostas. Quantos dispostos nós temos aqui? Digam amém. Imagine o testemunho desse homem que quis matar Billy Graham, o quanto não pode ser relevante na vida de outras pessoas. Nós estamos aqui para levar, nem que seja uma pessoa a Jesus. Você está aqui para isso. Alguém precisa ver Jesus em você, e o perfume de Jesus conquista as pessoas. É sem esforço humano. É compartilhando a vida do Senhor que alguém pode ser salvo. Se não fosse essa consciência missionária no meio da igreja, o evangelho tinha ficado em Jerusalém. Mas o Senhor começou a implantar essa cultura e essa consciência missionária quando Ele disse: olha, vá por todo o mundo, vá em Jerusalém, Samaria, na Judéia, mas vá aos confins da terra. Se não houvesse essa consciência nos primeiros cristãos, nós não estaríamos aqui falando do amor de Jesus hoje. Não teríamos essa possibilidade. Portanto, isso não pode parar em nós. Tenha essa consciência. Seja alguém que fale em Jerusalém. Você provavelmente só irá para os confins da terra se em Jerusalém isso já queimar no seu coração e você falar ardentemente as verdades do evangelho que estão dentro do seu coração em Jerusalém. Fale constantemente no meio daqueles que Deus te colocou. Jesus pregou muito pouco entre os samaritanos. E para você que não identificou essa história ainda, lá no começo do capítulo 4 de João, você vai ver Jesus abordando a mulher samaritana e falando de uma água viva que ela poderia beber e que nunca mais teria sede. Jesus estava, se a gente for falar um pouquinho só do contexto daquele momento, daquele dia em que Jesus estava caminhando com os seus discípulos de um lugar a outro, o caminho a Jerusalém não passaria por ali, eles dariam uma volta maior, mas o Senhor falou: importante é a gente passar por Samaria. Jesus, ele nunca teve abertura, como nós lemos aqui em Marcos 9,35, ele nunca teve abertura como ele tinha nas sinagogas dos judeus de ir lá e pregar. Você sabe que isso era livre. Paulo fazia isso, Jesus fez muito isso. Qualquer rabi, qualquer mestre poderia ensinar nas sinagogas, e depois tinha um sacerdote que era o responsável pela sinagoga, que ia lá e aferia se aquilo que eles estavam falando era uma verdade ou não. Por isso que fala que os sacerdotes ficavam impressionados com os ensinamentos de Jesus. Jesus, com 12 anos, estava lá falando entre eles numa sinagoga. Isso é fenomenal. Mas Jesus não tinha essa liberdade, e ele não chegava porque os judeus tinham problemas com os samaritanos. Mas o que ele fez? Ele aproveitou. Os discípulos falaram: não vamos por ali, é ruim. Tinha discípulo até que queria orar como Elias para cair fogo do céu na cabeça daquele povo. Mas Jesus, não, convém passar por lá. Porque ele sabia que ali haveria uma oportunidade do Pai para ele falar do amor de Deus para alguém, que este alguém pregaria e faria aquilo que ele mesmo não podia fazer. Jesus era humilde demais.
Porque ele podia chegar, entrar e resolver e pregar, e se não se arrependesse ia para o inferno mesmo, e estava resolvido porque ele pregou e cumpriu o propósito. Não, ele agiu com amor. Ele falou: preciso alcançar uma mulher que está com a vida toda destruída, e ela vai ser o canal, com a sua vida transformada, ela vai ser o canal do meu amor num povo que eu não tenho acesso. E essa mulher foi lá e pregou o amor de Jesus, porque ela recebeu algo poderoso da parte de Deus. Uau, que coisa preciosa! Que coisa maravilhosa. Um líder da igreja Morávia, você já deve ter ouvido, uma igreja muito conhecida pela abnegação dos irmãos, gente que tinha disposição de realmente morrer pelo evangelho. Conde Zinzendorf, ele escreveu o seguinte: meu destino é proclamar a mensagem sem me importar com as consequências pessoais para mim mesmo. Os discípulos se preocupavam em passar por um caminho que não era dos mais agradáveis. Jesus não estava preocupado com isso, porque ele sabia qual era a comida dele. A comida dele era fazer a vontade do Pai. E eu quero concluir com você lendo os versos 41 e 42, que diz o seguinte: e por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Uau! Cumpriu o propósito daquela obra. Cumpriu o propósito para aquelas pessoas. Por intermédio de uma pessoa perdida, destruída, com a vida arrasada, o Senhor fez uma grande obra num povo todo. Muitos vieram até Ele para comer dele. Ele passou 2 dias ali com eles ainda, tendo uma experiência pessoal com eles. É isso que o Senhor quer fazer por nosso meio. Talvez você vai falar do amor de Deus para alguém no seu trabalho, que vai refletir na família dele inteira. Talvez essa pessoa nunca vai congregar na mesma igreja que você, porque ela mora longe. Mas aquilo que você está fazendo ali, a semente que você está plantando, os almoços de trabalho, as reuniões onde você sempre encontra naquilo uma oportunidade para falar do amor de Deus, no lugar onde você estuda, no projeto social que você vai, se você aproveitar para fazer coisas que em si encontram de maneira a agregar o propósito de Deus para a sua vida, você não faz ideia do tamanho do campo que você está tocando. Hoje eu me relaciono diariamente aqui com mais de 60 pessoas, e na sua maioria crianças e adolescentes. Muitos deles, desde o tempo em que eu trabalhei em Santo André, eu consigo encontrar o propósito de Deus nisso. Muitos mais, eram mais de 150 na época que eu estava lá, mas muitos me pediam 5 minutos para compartilhar algo, para que eu pudesse orar pela vida deles. Eu não tenho dúvida de que você pode ser relevante no ambiente que você convive e vive todos os dias. Isso não fala de números ou de crescimento numérico de igreja. Eu não estou falando disso. Evangelismo, trazer outro para Jesus, não é encher o prédio de uma igreja. Trazer outro para Jesus fala de nós termos uma palavra viva na nossa boca, que transforme completamente o perdido em alguém achado, o maltrapilho em alguém restituído na sua moral, na sua dignidade, o faminto em alguém satisfeito, o abandonado em alguém encontrado e com senso de paternidade, aquele que é órfão encontrado nos braços do Pai. E eu e você fomos chamados para isso. A vida não valeria a pena se nós não tivéssemos descoberto tal privilégio que nos foi dado. Como é que você está com isso, meu irmão e minha irmã? Como é que esse propósito de Deus para a sua vida tem acontecido na prática nesses dias? Nós vimos o conceito e vimos a prática. Eu quero que você fique de pé no seu lugar agora. Eu quero que você aí na tua casa possa refletir junto comigo sobre isso, numa oração. Quais são as oportunidades? Você tem vivido missões como um estilo de vida? Esteja atento às oportunidades. Tenha as prioridades certas para a sua vida.
Feche os seus olhos agora e ore junto comigo. Faça a tua oração pessoal, se posicione sobre essa palavra. Saiba que você foi chamado para uma obra que começou no Senhor, já passou pela mão de muita gente, que já partiu para Ele, mas está conosco hoje. Faz parte, é sobre você, está com você, está nas suas mãos. Se você está vivo, respire e conhece o Evangelho, conhece o amor de Deus. Você é alguém responsável por trazer outros, por falar do amor de Deus para outros. Portanto, aproveite cada oportunidade, não desperdice nenhuma. Avalie suas prioridades interiores. Para o que você está fazendo aquilo que você faz? Se cozinha, é para a glória de Deus. Se toca um instrumento, é para a glória de Deus. Se mexe num torno mecânico, é para a glória de Deus. Se pega num pincel para pintar uma parede, é para a glória de Deus. Se mexe com um alicate ou com fios, que seja para a glória de Deus. Se é programando o seu computador ou fazendo programas de computador, que seja para a glória de Deus. Se é cuidando e gerenciando de pessoas, que seja para a glória de Deus. Se é colocando as tuas mãos em enfermos e doentes para trazer cura por meio de tratamentos médicos, que seja para a glória de Deus. Assim como diz a palavra: quer comais, quer bebais ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E o que glorifica a Deus é que nós possamos concluir a obra que Ele começou em Jesus Cristo, levando o seu amor ao máximo de pessoas que Ele te deu para se relacionar. Eu queria que você orasse agora, onde você está.